Oi, meu nome é Laís. Meu nome é Pedro. E nós somos o Ortop Academy. Bem-vindos a mais esse episódio desse podcast voltado à saúde, bem-estar e muitas outras coisas. Hoje estamos com um convidado aqui muito especial, que é o Marcelo. Ele vai se apresentar um pouco melhor pra gente, né? E quer perguntar sobre a primeira pergunta para ele, Laís? Bom, o nosso podcast ele é voltado para a saúde, não só para ortopedia, e nutrição faz muita parte da área da saúde. Então, hoje nós trouxemos o Marcelo aqui conosco. E bem-vindo, Marcelo. Queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você. Olá, pessoal. Primeira vez oficial num podcast aqui, então falar daqui já pega a voz, já? Perfeito. Qualquer lugar pega, Beleza. A gente também estranhou isso aí no começo. Falar daqui, falar assim, mas não, tá tudo bem. Pega de qualquer lugar. Isso não é bom falar besteira. Tem que falar É verdade. Com certeza. Você fala um negócio meio assim, com já certeza. sai. Já sai aqui. Então, beleza, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado, Laís. Obrigado, Pedrão, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então, A gente que agradece. Vamos falar aí abertamente, sem filtro nem nada. Então, sou Marcelo Zapparoli, nutricionista formado, especialização em nutrição esportiva e nutrição clínica, e atuando aí já há um tempo na área, e algumas histórias antes disso, durante, pós, então estou preparado aí para as perguntas que vier. Então aí, como é que começou, Marcelo, essa história da nutrição com você? A gente estava até discutindo um pouquinho antes aqui nos bastidores. Da onde veio essa veia da nutrição? Como é que você começou? Você fez a escola normal? E aí? Veio da onde? Você sempre gostou? Como é que foi? Vixe, então, Pedrão, essa história até desculpa já desde agora, um pouco longa, assim, um pouco complexa, assim. Na verdade, quando eu tava no terceiro colegial, né, indo já para entrar na faculdade, assim, eu tava meio perdido no que eu queria fazer. No terceiro colegial, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer na faculdade? Eu comecei achando que iria ser biologia, depois da biologia eu fui para psicologia, só pensando, o que eu vou prestar na faculdade? Já que vai biológicas, ser? assim. Isso, mas quando eu terminei o colegial, eu realmente não tinha noção do que eu queria fazer, essa é a verdade. Então, aí eu fui fazer um cursinho, aí no cursinho eu continuei perdido, né, no cursinho. Todo mundo, né? Foi uma extensão ali do terceiro colegial e eu continuei um pouco perdido, até que eu conversei uma vez com um professor, até vou falar o nome dele, o Júlio César, professor de história do cursinho do Coque. Aí ele falou assim pra mim, respeito total às pessoas que fazem administração, mas ele chegou pra mim e falou assim, cara, você não sabe o que você quer fazer mesmo? Vai fazer administração. Vai fazer administração porque você pode Ele era muito engraçado, abranger né? várias áreas aí, você pode trabalhar em muitas áreas que você quiser, então vai fazer administração. Como é que era o nome desse professor? Júlio César, Júlio professor César. de história na época, né, de 11, 12 anos atrás no Coque. Mais no cursinho, mas eu não sei se ele atua ainda no Coque. Coque de Ribeirão. Aqui. Coque de Ribeirão Eu Preto. acho que sim, porque eu já vi ele no outdoor. Nós fizemos cursinhos juntos, sim, da Sim, mesma época. sim, da e eu mesma já vi época. ele num... O professor Júlio César aí, se estiver assistindo a gente, Você um grande abraço. Tá envolvido aí Tá envolvido na na carreira. história. escolha. Principalmente que ele ia dar sempre aula com camisetas de bandas de Do Black rock. Sabbath, toda vez. Isso, e eu sempre... Raiz, hein? E eu desde moleque sou muito fã de rock and roll, muito mesmo, então eu tive essa identificação já com ele. Aí ele falou assim, pô, administração é um bom curso, assim, pra quem, cara, que pode ir pra várias direções. Aí beleza, eu prestei vestibular pra administração e comecei a fazer administração, comecei até na PUC de Campinas, depois eu transferi aqui de volta pra Ribeirão Preto na época, por vários fatores aí, só que no final do curso eu deixei estender, lá pro final do curso eu fui empurrando meio de barriga, achando que eu ia começar a gostar, me interessar, comecei a trabalhar numa empresa até no final da minha graduação, mas eu fiquei muito, muito perdido assim tipo, faltava vida pra mim, eu tipo assim, cara, beleza, isso pra muitas pessoas é maravilhoso, você tá no escritório, você tá numa empresa grande, trabalhando, Sim. mas cara, não é isso que eu quero. Não quero trabalhar com administração, não quero trabalhar fazendo contas, fazendo romanê, essas coisas, tudo. Não é isso. Isso, na época, me atingiu muito psicologicamente, porque eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Não quero acordar cedo pra vir trabalhar numa coisa que eu não gosto. A faculdade eu não tô gostando, eu tô terminando agora a faculdade e continuo não gostando. Então, eu comecei a me achar, tipo assim, desculpa até a palavra, um inútil. Inútil falando assim, Não cara, era a sua missão, né? não é pra isso que eu tô aqui. Me deu até uma leve deprê, assim, na época, tudo.
Até que, então, no meu último ano, assim, de faculdade, assim, que eu tava já no último ano, se não me engano, 2017, eu conheci uma figura que muitos devem conhecer, que chama Fernando Sardinha. Sim, Famoso. Famoso Fernando Sardinha. Eu conheci ele num restaurante que não existe mais aqui em Ribeirão Preto e contei brevemente a minha história pra ele. Mas como é que você conheceu ele? Cara, eu fui para um restaurante jantar, que era um restaurante fitness que tinha aqui em Ribeirão. Hoje ele não existe mais esse Você restaurante. já treinava? Tal. Já treinava. Eu comecei a treinar na época do cursinho, exatamente com 18 para 19 anos. E você acha que essa sua depressão que você falou assim, teve uma influência nessa questão do treino? Não, eu não tinha ânimo nem para ir para treinar. Nada. Aí Eu não você- tinha ânimo nem para ir treinar. Tipo assim, eu comecei a academia bem novo, assim, com 18 para 19 anos, porque literalmente por questão de saúde. Porque aí é outra história porque envolve saúde, porque aí a questão minha, saúde, começa aí já. E depois pode ser até uma pauta para outra pergunta. Sim. Começa já na infância, minha história com a Uhum. nutrição, assim, começa Sim. na infância. Uhum. Aí eu conheci o Sardinha aí, na época eu tava ainda meio esse deprê, eu contei brevemente minha história pra ele, nunca esqueça, a gente até gravou um story na época, isso foi foi quase 9 anos atrás, 9 anos atrás, então aí eu contei brevemente aí, ele falou, pô cara, vai treinar lá na minha academia e vai procurar uma coisa que você gosta. Ali da Bananal ali? Era na João Bim, João Bim. na João Bim, a antiga academia do Fernando Sardinha. Ah, que ainda não vira Bananal, é depois da É, curva. depois da curva, antes do S. Aí eu contei essa breve, vai lá treinar na minha academia, cara, porque, cara, você é da área da saúde. Você é da educação física, é nutrição. Eu vejo quando você fala, assim, de dieta, de treino, tem um brilho, assim, no seu olho, cara, vai procurar uma coisa desse tipo. Aí, conversando com ele, eu falei, pô, verdade. Aí eu fiz um teste até vocacional mesmo, na época, assim. Aí, quando eu fiz o teste, deu realmente a área da saúde, deu fisioterapia, nutrição, educação física. E, cara, eu até brinco assim falando que aí eu fui colocar minha playlist no carro depois pra tocar assim, tocando, eu tô com uma música da Pitty logo de primeira assim, que é uma música que tem uma parte que fala assim, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. É a música da Pitty que fala assim. Já encaixou. Aí encaixou, aí eu lembrei da nutrição. Pô, desde criança a nutrição tem ouvido na minha vida, porque eu fui uma criança muito gordinha, assim, um adolescente, né? Muito gordinha, eu tive problema de obesidade, porque eu comia muito mal na minha adolescência, pré-adolescência, e nos meus 15 anos de idade eu bati 112 quilos, sem atividade física nenhuma. Na minha infância eu pratiquei muito natação, futebol. Sem massa muscular. Zero, só que aí depois quando eu parei com tudo, os esportes eu tive, cara, eu fui totalmente desregrado. Com 15 anos de idade eu bati 112 quilos, sem massa muscular nenhuma, sedentário mesmo, comendo lanche, pizza a semana inteira, e começou a me dar um problema muito sério de saúde. Um problema sério de saúde porque quando com 15 para 16 anos eu estava com 112 quilos, eu comecei a me sentir cansado, sentia falta de ar, sentia visão turva. Quando eu fui no médico procurar ver o que estava acontecendo de errado, ele falou assim, ô meu amigo, você tá pré-diabético aqui. Com 15 anos. Muito Com jovem. 15 para 16 anos de idade, pré-diabético. Isso daí foi um choque tão grande para mim, isso com 16 anos, que eu pensei assim, poxa, a minha infância eu sempre adorei jogar futebol, eu sempre gostei de fazer natação, jogava tênis também, e agora eu tô um adolescente doente, pré-diabético. Isso daí foi um choque para mim na época. Aí eu pensei assim, a hora que eu pisei fora do consultório desse médico na época, eu falei assim, vou mudar minha vida agora. E como eu fui no nutrólogo, ele passou bem que uma dieta assim, aquela das coresinhas, escolhe cada um de cada cor e é para emagrecer mesmo. Era uma dieta totalmente pobre, tinha um pouco mais de 1.200 calorias, um pouquinho mais ali, super restritiva. Aí eu cheguei lá e comecei a seguir, mas em um ano, exatamente um ano, eu fui de 112 quilos para 72 quilos. Eu tenho 1,85 de altura, então eu fiquei, tipo, bem, bem magro. Só que, cara, minha saúde melhorou. Nossa, cara, 110%. Eu não me sentia mais cansado, não me sentia mais com falta de ar, parou de ter visão turva, eu senti que minha saúde melhorou muito, então eu tenho muito a agradecer. Os exames, controles também, tudo. Melhorou demais, cara, melhorou demais, mas tínhamos um outro problema aí. Um outro problema aí que foi embora a gordura, mas foi embora totalmente todo o músculo foi embora ali também. A massa muscular foi realmente toda embora, e nisso começou a me dar, cara, imunidade fraquíssima. Uhum. Na época, eu já conheci até lá já na época, eu tinha uma banda.
Que a gente fazia shows, muitos shows no final de semana. Como é que chamava a banda? A banda da época chamava All Black. All Black. All Black. Era uma banda de rock and roll, porque na minha adolescência também eu fiz escola de música. Estudei profundamente bateria também. Bateria é um instrumento que eu estudei profundamente. Fiz com vários professores nomeados aí. Então, eu sempre gostei bastante da área de música também. E na adolescência, 17, 18 anos, eu tive essa banda que... A gente fazia shows, assim, de final de semana. Aí a gente tocava, eu suava. Cada dia seguinte, eu tava com dor de garganta. Dia seguinte, tava doente, com febre. E aí eu percebi que a minha imunidade estava enfraquecida pra caramba. Foi aí que eu fui no médico novamente, aí ele chegou e falou, cara, agora temos um outro probleminha aí. Temos que colocar massa magra aí, temos que colocar músculo aí em você. Então, eu te recomendo entrar numa academia. Isso eu tinha 18 anos. 18 eu recomendo entrar na academia, foi aí que eu pensei assim, pô, academia, não era fã de academia na época, nada disso, mas na época ele me recomendou, é bom até tomar whey, creatina, na época creatina, pessoal, era um suplemento que muitos consideravam um suplemento ruim, tá? Na época creatina era baratíssima, creatina, você mostrava pro seu pai, pra sua mãe, eles falavam, nossa, isso aqui é bomba, hein? Toma isso aqui não, toma isso aqui não, estamos falando de 2012. Eu lembro que uma vez eu fui na academia e eu fui com a minha mãe, com meu pai, era bem nessa idade também, e o rapaz me passou um pouquinho de malto, porque eu tava cansada. Sim, que é açúcar. E aí, aí ele deu assim, olha, pra você tomar um pouco, que eu tava exausta. Aí eu peguei e tomei, nossa, minha mãe acabou comigo, ela ficou assim, quase uma semana, você tá se drogando, tomando droga. Não, mãe, até me explicar. Eu falei, tá bom. Exatamente, a gente pegou essa geração aí, pessoal, essa geração que, tipo, se você tomar suplemento, você tá tomando bomba. Exatamente. Isso é bomba. Essa geração, isso aí não pode. Então, era o começo, isso aí eu comecei a tomar, aí eu tive que explicar pro meu pai, pra minha mãe, não, pai, isso não é bomba, isso é suplemento, isso aqui é um whey, a proteína do concentrado do soro do leite, isso aqui é uma creatina, aminoácido, blá, blá, blá. Mas na época eu também não tinha muito entendimento também, não. Aí foi aí que eu comecei a insistir na academia. Eu fiz uma promessa pra mim na época, isso com 18 para 19. Eu falei, no começo da academia, ninguém gosta disso aqui. Não. Se tiver alguém que gosta, pode até falar, pessoal. Eu não sei você, Pedro, não sei você lá, você começou a academia, fala, nossa, amei isso aqui. Amei levantar peso, amei, cara. Ficar com dor. Na primeira semana, assim, eu não conheço ninguém que fala, nossa, isso aqui é maravilhoso. É tão solitário, tão gostoso. Exatamente. Aí eu fiz uma promessa assim, pra não desistir. Eu falei assim, tá, é uma promessa, eu vou insistir 6 meses nisso aqui. Se eu ficar 6 meses indo de 4 a 5 vezes a semana e não gostar disso daqui, eu sei que isso aqui não é pra mim. Mas eu tenho que insistir. Não posso ficar, tipo, indo 1 vez, 2 vezes por semana. Tenho que insistir. Sim. Fui lá, fiz um treino legal com o personal da academia e depois de 6 meses, olha só, gostei. Gostei por quê? O que faz você mais gostar de academia? Ver os resultados. Ver os resultados. Exatamente o que faz você mais gostar. Então, quando eu comecei a ver resultados na época, fez eu tomar gosto. Aí eu fui tomando gosto por academia. Aí na época, um adolescente de 72 quilos, eu consegui chegar nos 80 quilos. Consegui chegar nos 80, isso me motivou. Músculo, né? Com certeza. Sem ganhar gordura, né? Sem ganhar, ainda mais é bom que você é 19 anos de idade, então, tipo, a produção hormonal tá excelente, você tá comendo bem, você tá treinando bem. Então, aí isso me motivou bastante e eu fui levando a academia, assim, todos os anos. Aí, na época do terceiro colegiado, do cursinho, da época dos anos de administração, eu fui levando, mas eu nunca levei isso tão a sério, porque na minha família nunca tinha também proximidade de mim, todos meus primos, minha mãe formada em letras, meus primos tudo da área de administração, economia, engenharia também. Então, eu nunca tive essa proximidade da área de biológica, assim, para mim. Então, eu pensava assim, eu tenho que fazer talvez um direito, talvez uma psicologia, talvez, que eu tinha um tio que era psicólogo, ou talvez mesmo administração. Eu nunca levei tanto a sério esse negócio de nutricionista na família. Eu comecei a pensar mais firme nisso, aí depois chegando naquela parte que eu falei para vocês, de alguns anos depois, quando eu conheci o senhor Fernando Sardinha, a gente conversou, fui fazer lá o teste vocacional. E aí, a hora que falou assim, isso veio na cabeça, cara, não tem nenhum nutricionista na minha família. Na época, eu já com 22 anos de idade, eu pensei assim, beleza, 22 para 23, não tem, então vai começar comigo. Vai começar comigo, então, ponto final. Vai começar comigo, aí depois eu tomei coragem, porque eu tinha medo também, vou assumir aqui, se estiver assistindo, Fernando Sardinha,
Um beijo, meu querido, no seu coração. Porque o Sardinha depois virou meu treinador e hoje é um grande amigo. Cara, devo muito ao Fernando Sardinha. O Sardinha, a gente teve uma proximidade muito grande nesses anos. Ele me ajudou muito. Foi um professor, cara... Nossa senhora, só tem coisa boa pra falar do seu Fernando Sardinha, só. Eu não o conheço pessoalmente, mas só de ver os vídeos dele na internet eu já aprendo com ele, né? Cara, ele é bom de passar bom. Conhecimento. Né? O Sardinha é um cara que, cara, ele... Tudo que ele tem hoje, cara, foi mérito dele, merecimento dele, porque literalmente ele... Tá nessa vida, literalmente, 40 anos vivendo isso. E, cara, tanto que aquele cara lutou, batalhou pra chegar onde tá hoje. E manteve a alma, o espírito ali de chegar pra você conversar. Botar você pra treinar, te impulsionar. O Sardinha, cara, ele foi... A gente brinca, ele tem até o apelido carinhoso que a gente tinha lá na academia com ele, que é paizão, né? Paizão que a gente falava. Então, muito agradecimento ao senhor Fernando Sardinha. Tenho certeza que ele vai assistir isso, que eu vou mandar isso pra ele. Inspirou muita gente. Marcelo, você acha que essa influência dele também, né? Caiu naquela fase de entrar pra competição? Com certeza. O que você... Com certeza, porque... Qual foi seu estalo? Falou, nossa, vou competir. Então, aí... Eu demorei alguns meses ainda pra começar a entrar. Depois dessa conversa aí com o Sardinha, ele falou, vai treinar lá na minha academia. Eu demorei ainda uns meses pra treinar, de medo de acabarem com a minha raça lá. De acabarem com a minha raça, tipo assim, nossa, você vai treinar, cara, até os teus braços e pernas caírem, tudo. Que você fica meio desse receio, assim. Eu treinava bem, mas nada desses treinos nível atleta, assim, porque na época, 22, 23 anos, você também não tem tanto conhecimento, assim, de saber como que vai ser dividido o seu treino pra competir. Então, aí passou uns meses, eu tomei coragem e falei, não, vai ser agora. Aí eu já tinha entrado na faculdade de nutrição, aí logo depois dessa conversa, teste vocacional, tudo, eu prestei vestibular, passei em faculdade de nutrição e comecei a faculdade. A hora que eu entrei na faculdade, no mês seguinte, eu me matriculei na Academia do Sardinha. Aí a hora que eu entrei lá, eu conheci também o personal lá, o Fernando César, um amigo também até hoje, também um grande abraço, Fernandinho. A gente mantém contato até hoje também. O Fernando, aí ele conversou lá com ele, ele passou um treino pra mim lá na época. Eu falei assim, nossa, cara, esse treino é pra acabar com a raça. Ele falou, não, é mesmo, cara. Eu aprendi, aí eu fui aprendendo muitas coisas Tem também. até aquela zoeira que o professor que passa treino não consegue fazer o próprio treino, né? É. Deve ter sido um desses treinos aí, né? Nossa, mas o Fernandinho, cara, o senhor Fernando César, ele também, cara, nossa, ele batia... Ele virou atleta depois também, tudo, viramos atleta junto até, que hoje ele é até genro do Sardinha, o Fernando, e, cara, ele sempre treinou muito pesado também, ele passava aquilo que ele vivia também. Aí esse treino... Ele conseguia fazer o treino. Ele conseguia, imagina, né? Ele conseguia. O Fernando, nossa senhora, ele chegou lá, ele passou esse treino pra mim e eu cheguei e falei, cara, é literalmente um próximo nível isso aqui. Isso aqui é um treino, tipo, que eu nunca treinei. Eu treinava bem, mas nunca num nível assim que levava... Que ele chegava assim lá na academia e falava, ó, aqui o Sardinha falava assim e o Fernando também. A gente não quer saber se você vai chegar de BMW ou chegar de bicicleta. A gente não quer saber se você vai querer treinar usando uma faixa do Rambo ou um tênis da moda. Aqui você vai gritar, aqui você vai bater peso. O seu objetivo aqui é se superar. É se superar, ser melhor do que... Você vai ser melhor do que ontem. E Então, não é melhor do que o outro também, né? Não, ali não. É melhor que eu mesmo. Isso, que exatamente. Uma pessoal, né? Lá na academia a gente não tinha essa visão de ficar olhando assim, nossa, cara, aquele cara tá treinando assim, assado, você tinha que preocupar com você ali. E aqui o Sardinha falava também, aqui você não vai ouvir punts, você não vai ouvir axé, você não vai ouvir pagode, aqui é uma coisa que tem que estimular. Aqui você vai ouvir um rock and roll do bom, pra você treinar, bater peso e se rachar o chão, não tem problema, a gente chama um pedreiro pra consertar amanhã. Mas treina mesmo, superar, é exatamente assim que acontecia. E esse mundo novo, assim, também me encantou muito. Essa coisa de, cara, de treinar até o limite, se superar, cara... ter metas. E isso foi passando. E conforme que isso foi passando, também surgiu a oportunidade aí de competir. De competir que eu vi, cara, eu nunca tinha dividido um treino de perna na vida, por exemplo. Eu sempre treinava treino A, B, C, D e o perna era sempre perna completa. Lá eu falo assim, não, agora a gente vai dividir o seu treino de quadríceps com o seu treino de isquios tibiais. Aí tá tudo dividido ali. Sim. Isso pra mim foi tipo... tudo novo. E quando eu vi que, cara, que eu consegui evoluir mais ainda com aquilo, eu falei, cara, até que é possível. Aí eu fui, conversei com o Sardinha, aí ele falou, cara, super possível, super legal. Tomei aí um pouco antes de me preparar, foi uma época que eu tomei um esporro até assim. Tomei um esporro, se quiser falar, pode falar, Gabriel, desculpa cortar aí. Não, qual foi a primeira competição que você...
Minha primeira competição foi em Balneário Camboriú, 2019. BC, exatamente. Bem antes. Você desceu pra BC lá? Desci pra BC, pessoal. Só que foi bem antes dessa música ter estourado, bem antes dessa modinha. Foi em Balneário Camboriú. Em 2019, depois de 1 ano e meio me preparando, pessoal, isso que daí é outra coisa que eu falo, pessoal. Hoje tá muito em alta o esporte, bodybuilding, fisiculturismo. E hoje a molecada tá achando que para competir um esporte tão alto nível como esse, tão intenso assim, é tipo, nossa, vou começar a treinar hoje, daqui 2 meses eu tô pronto, Aí aquela coisa que acontece, joga as apostas, a credibilidade tudo em drogas, hormônios, vai usando, achando até não tem fim, e, cara, quando o certo não é isso. Cara, eu comecei a treinar com 18 para 19 anos. Minha primeira competição foi com 25 anos. Você já tinha ali uma construção. Cara, uma maturidade de quase 7 anos treinando, sabe? Sim. E mesmo assim, depois, quando eu entrei na Academia do Sardinha, isso em fevereiro de 2018, eu entrei lá e falei assim, tá, vou competir. Mas quando que é o ponto que eu estou pronto para competir? Cara, até chegar no nível, falar agora dá, e você também botar uma meta ali, foram de fevereiro de 2018, o começo da preparação, até setembro de 2019 para competir. Eu acho que eu vou aproveitar, Marcelão, e já pegar então uma pergunta polêmica. Vou entrar numa das no nossas quadro da pergunta polêmica. Vou pegar o gancho pra gente já falar então o que você acha sobre o uso de anabolizantes por atletas amadores. A gente tá falando de amadorismo, assim, não de altíssimo nível. Pergunta polêmica. É polêmica, essa é aquela que, a gente sabe? vê demais, né? Isso a gente sabe, né? A gente vê. Não, sim. Bom, a gente tá aqui, pessoal, a gente tem que passar para vocês a informação verdadeira. Sim. No fisiculturismo, hoje, as grandes federações, não tem como. É obsoleto. O uso é para todos. Todo mundo usa o hormônio lá. A questão vai ter os que vão usar mais, vão ter os que vão usar menos, mas é meio que tipo assim, um lugar sem saída. Você quer virar um atleta, pensa assim, tá, eu vou competir bodybuilding, onde todos os atletas lá usam hormônios. Todos. Eu vou ser quem nesse nível? Eu vou ser o cara que usa mais e talvez, cara, consiga vencer 1 ou 2 competições e não tenha uma vida longa no esporte. Ou você é o cara que usa menos, tem uma construção ali, uma maturidade muscular maior, consiga estender mais a carreira no esporte maior e consiga bater de frente ali com os cabeças ali. Então é muito complicado, porque no esporte, eu não digo só no fisiculturismo, como vários esportes também, tem o uso ali, isso é mentira falar que não tem. Sim. Tem os atletas que usam muitos, tem os atletas que usam menos, mas é um caminho sem saída. Hoje, eu apoio, sim, as federações naturais. Eu acho que é super válido a pessoa competir natural também, mas em federação harmonizada, se competir natural, a verdade, não adianta. Não adianta, pessoal. Você vai pegar ali, você pode competir, mas você vai brigar entre os últimos ali. Isso é uma verdade, porque tem aquela clássica frase de hormônio ser a cereja do bolo. Mas não, eu discordo um pouco. Eu acho que ela é um pouco mais do que a cereja do bolo ali. Mas eu penso assim. Vai para profissional. Mas o que você acha dos amadores? Os amadores é complicado, é isso, Pedrão. Os amadores estão usando mais que profissionais hoje em dia. Por causa da falta de desinformação que a gente está tendo. Sim. Hoje a gente tem vários campeonatos amadores, inclusive vários até em Ribeirão que está tendo no país, tudo que os amadores estão usando mais que profissionais. Pela falta de formação, porque, pessoal, o bodybuilding, como vários esportes, mas até inclusive mesmo o fisiculturismo, é um esporte caro. É um esporte caro. É um esporte que você vai ter que investir na sua dieta, no seu treino, na sua suplementação, nos seus recursos ergogênicos. Se você quiser tentar manter uma saúde ali, você vai ter que ter um médico te acompanhando o tempo todo, fazendo os exames. Então, eu falo assim, cara, tem que ter um investimento ali. E quando você vai competir, é também o gasto a mais da competição. Sim. A competição você vai gastar para estar competindo, você quer dobrar de categoria, você gasta mais, é gastar para pintar, é gastar para ter foto. Então, é caro. E às vezes o patrocínio é 1 quilo de whey, né? Ou não tem. Exatamente. A maioria das vezes não tem. A maioria das vezes o seu prêmio lá é um troféu, uma medalha e um whey e uma creatina. E um parabéns. E parabéns, é isso. O que você vê aí, pessoal tipo da High Society do esporte... que é a mesma coisa de futebol, cara. É 1 em 1 milhão. Sim. Não tem um retorno. Você gasta muito sem receber nada de retorno.
Então, por isso que eu hoje, principalmente até no consultório, que eu recebo muitos adolescentes até que querem entrar nesse meio, eu tento abrir todas essas questões assim. Né? Porque realmente é saudável? Não é. Não é. Isso daí tem que deixar claro. Não controle é saudável. de danos, né? Tem que É um controle de danos. danos. Como todo esporte de alto rendimento, não é, cara. Você vai falar que um lutador, cara, naquele lá, cara, o cara batendo um com o outro, tendo que, cara, suar pra bater o peso no dia da competição. Cara, todo esporte de alto nível não é saudável e o bodybuilding é um esporte de altíssimo nível. Então, quando chegam pra mim e falam assim, pô, cara, na época que eu era atleta, por exemplo, eu tô querendo ter uma estética legal. Eu tô querendo chegar no final do ano e ter um físico legal no verão. Descer pra BC. Descer pra BC. Marcado. O que você acha de eu tomar ali do... Só pra ir lá com os bombonzinhos. Não quero competir nada. Não quero fazer nada. Cara, você quer... Nem dieta eu quero fazer. Exatamente. Você quer ter uma estética, você quer ter um físico pra tirar a camisa numa festa, pra ir viajar pra BC, que for. Então, nunca vai precisar. Vai treinar, vai comer, vai suplementar, vai descansar, vai fazer isso, vai tirar tudo de proveito seu. Esquece isso, tomar hormônio pra ficar bonitinho, ter uma estética legal pra impressionar um amiguinho. Não. É um atalho, mas cheio de armadilhas. É uns bônus cheios dos ônus ali, cara. Não vai ser válido. Porque, bom, eu conheço várias histórias aqui que não é pertinente até falar, de pessoas que não se deram mal com isso. Sim. Mas você quer ser um atleta, é o sonho da sua vida ser um fisiculturista, ser um atleta, você quer transformar isso da sua carreira, você tem para poder bancar isso, cara, que também não adianta depois você vender o almoço para comprar a janta e muitas vezes vender o almoço e vender a janta para ser atleta. Não, principalmente se você tem uma família para sustentar ali. Sim. Pense por esse lado aí, principalmente nisso. Então, é o que você quer tornar para sua vida, é o seu sonho da sua vida. Então, beleza, vai no médico, primeiramente, vai no médico, vai saber como é que você tá, vai saber como é que tá todas as suas condições ali, como é que tá seus exames de sangue, exames de imagem, beleza, com acompanhamento, aí é aquilo lá que você falou, Pedrão, vou fazer um controle de danos. Sim. Um controle total de danos, porque não é tipo, ninguém é isento dos colaterais, não tem isso, ninguém é isento. Você que tenta controlar os danos fazendo o correto. E também fazendo do jeito mais saudável possível. E eu vou falar assim também, esse controle de danos que você faz com o médico, o nutricionista, os profissionais de saúde, no fim das contas, é mais caro, vamos dizer assim, financeiramente para a sua saúde, mas eu tô falando assim, financeiramente, do que o próprio anabolizante, a academia que você está pagando ali. Por isso que eu falo. Porque a sua defesa vai ser, no final das contas, o principal investimento, para você não ter tanto rebote assim. É fazer ecocardiograma, fazer exame laboratorial tudo particular. Só isso daí, o custo do médico nutricionista, que mexe com esporte, já é uma coisa assim, né? Então a pessoa tem que estar consciente disso ou vai fazer errado, né? Não tem jeito. Pessoal, é um médico falando, tá? Pra vocês verem que a gente não tá falando da boca pra fora aqui. É um médico falando. Então, ouçam isso e tomem isso pra vida de vocês. O médico falando isso porque é literalmente, olha, tudo de gasto que você vai ter, tudo nesse controle, mais os ergogênicos, mais a suplementação, mais a dieta. É um esporte, cara. Como vários outros esportes. Mas que eu falo assim, que o povo fala, mas todos os esportes são caros. Mas tem aqueles... Todos os esportes têm que ter investimento. Mas é diferente quando o cara quer ser jogador de futebol, que só pra ele uma bola lá já importa, ele já vai estar praticando lá o futebol. Então tem que ter isso. Eu falo que tem que ter a realidade, pessoal. Vale. Os riscos também, né? Porque um jogador de futebol, ele vai lesionar uma perna, vai lesionar um tornozelo. E aí... São lesões tudo bem, são lesões. Agora, tranquilas de uma resolver, lesão... vamos dizer. Tem as questões também. Um jogador de futebol também, ele não vai ser também saudável, porque o cara tem uma lesão. A gente pega o Neymar aí, o Neymar hoje tá mais machucado do que jogando. Então, tem todos esses fatores, pessoal. Então, o que eu falo, vale a pena a sua vida, seu sonho, principalmente quando você é jovem, cara, beleza. Mas, cara, bote numa balança. Não é tudo um conto de fadas, não é um conto de fadas as coisas. Você não vai deixar, às vezes, de cara sustentar uma família que você tem. Às vezes você é um pai que sustenta uma família ali, porque, agora eu vou virar um atleta para ganhar lá um pote de whey na competição. Isso um pouco direcionou você também, acredito, assim, porque você teve uma carreira curta de competição e a gente vê outros exemplos aí. Um exemplo mais famoso é o Siban, né? Ele parou, ele ganhava o próximo se ele quisesse. Sim. Ganhava. Agora ele parou, porque ele tem uma filha, ele tem a esposa, ele quer ter essa vida, vamos dizer assim, fora
do bodybuilding, porque, vamos ser sinceros, é quase uma vida de monge, né? O cara tem que comer, treinar, não pode beber, não, sim, tudo controladinho. Então, ele tem que ser um cara exemplar ali no físico dele, né? Então, isso levou você a encurtar um pouco também a carreira de competição? Você acha que é um esporte para parar cedo? Como é que é? Bom, esse negócio aí do Ciban, do Chris Bunster, é completamente verdade, porque ele mesmo disse. Tem um podcast do próprio falando assim, eu sei o que eu faço não é saudável. Eu sei o que eu faço não é legal, mas é, tipo, o meu sustento hoje é... E, gente, tá falando do Chris Bunster, o maior Classic Physique de todos os tempos, cara. É um dos shapes mais bonitos, Da assim, história. harmônicos e tal. É a história, ele bate frente com o Arnold lá. E, só que aí, você pega um cara, pô, que não o Chris Bunster, aposentou com 30 anos de idade. Aposentou com 30 anos de idade, porque ele mesmo falou, eu quero cuidar da minha filha, quero cuidar da minha mulher, tudo... E envolve seus riscos ali. Envolve, não adianta. No meu caso, assim, foi que eu me apaixonei pelo esporte. Sim, lógico, cara. Só coisas boas para falar do fisiculturismo também. Mas quando eu entrei no esporte, eu tinha... A minha preparação começou com 23 anos de idade. 23 assim, para 24. E eu queria que o esporte também casasse total com a nutrição ali, porque eles estão juntos ali. Sim. E eu já tinha essa paixão pela nutrição esportiva, então eu falei, pô, cara, a minha carreira de atleta vai ter minha vida de atleta ali, mas vai casar também perfeitamente com a minha graduação e depois com a minha vida profissional. E, lógico, vários pacientes depois de formado vieram me procurar por saber do meu histórico de atleta. Isso também acarretou muito positivamente na minha carreira. Já te procuram por esse lado esportivo. Por saber que ter vivido já isso, sabe? Você viveu, né? Mas quando você tá lá, aí como você disse, você vive que nem um robô. Você tem que ser, cara, tem uma competição. Tudo que antecede uma competição. É dieta 24 horas por dia, é treinamento tudo certo ali, é tudo balanceado. Álcool, que é isso? Você quer ser um atleta bom? Esquece. Isso daí nem existe pra você. Eu fiquei mais de 2 anos sem colocar uma gota de álcool na boca. Mais de 2 anos. E vivendo que nem um robô. Na época, eu tive amigos que se afastaram de mim. Tive um relacionamento que acabou porque a pessoa não era desse estilo de vida e não aguentou estar junto com alguém que tinha esse estilo de vida. E então, envolve todo mundo. E eu super entendo. E acaba afetando você, que você tá num foco total ali, e querendo ou não, afeta as pessoas em volta de você. Principalmente quem não vive esse meio igual a você. Então, aí beleza... Eu tive esses quase 3 anos como atleta, tive minha última competição, que foi o Mr. Santos, em dezembro de 2020. E querendo dar uma verdade, quando você vai alcançando, assim, níveis altos, você vai tendo que, pô, quero mais. Você vai ficando meio obsessivo com isso, né? Eu tive uma boa com os grandão lá, né? Eu tive uma boa colocação, até na minha competição lá de Balneário, na minha estreia, eu peguei top 5 lá na Classic Physique. Eu competia na Classic Physique, pessoal, é a categoria do Chris Bunster. Tem pernas. Tem pernas. Tem pernas, tem que treinar pernas, exatamente. Eu até pensei em achar que eu era da Men's Physique, mas o próprio Fernando Sardinha, quando eu cheguei assim, comentei, acho que eu sou da Men's. Ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje isso, cara. Zapa! Sunga! Sunga! Tem que mostrar as perninhas também, não tem assim, jeito. foi bem legal. Aí eu competia na Classic, treinava a perna pesado. E é outro nível, tem que amassar bem as pernas, exatamente, né? Cara, você pensa como um todo ali. Não desmerecendo a MSZ, galera, mas mas você tem que bater na perna ali. São os biotipos, no fim das contas, que determinam, né? Se a sim. pessoa tem um jeitão pra ser o mens, né? Tem isso. Fala assim, que até a categoria que escolhe a pessoa. Não adianta também um cara que, cara, tem um biotipo mais magro, assim, um ectomorfo que a gente fala, o cara querer ser um open, assim. Aí é complicado. É aquele caso do Kaique Pro, né? Que ele ficou anos... ele mudou de categoria porque a categoria já não... O Kaique é um ótimo exemplo porque é um cara que veio da Men's, ficou anos competindo na Men's, se profissionalizou na Men's e hoje agora tá transitando para a Classic. Agora ele vai ter mostrar as pernas, tudo. E tá todo mundo, cara, botando super fé no Kaique. Ramon que se cuide. Ramon que se cuide. Então, aí continuando essa história aí, Pedro, e aí foi, cara, aí foi passando os anos, aí você vai criando essa obsessão, cara. Nossa, eu tô chegando ali nos cabeças, eu tô ali, cara, top 5. Então, eu quero mais, cara, preciso chegar.
e você acaba ficando até um pouco cego. Isso eu tinha um coach na época, aí eu parei até de fazer um acompanhamento médico na época por focar mais na minha preparação. Na época era pandemia já, 2020. Então aí, cara, é aquilo lá que você vai falando. No final das contas, você vê, cara, cara, pra minha competição X, que eu peguei uma ótima colocação, a gente usou isso. E se a gente usar isso a mais? Que, cara, pode dar muito bom, pode dar muito legal. Aí você vai indo pela obsessão, tendo um pouco da perda do controle disso. E aí, cara, você atinge o melhor condicionamento da sua vida, você bate 4% de gordura corporal em cima do palco, desidratado também, lógico, só que aquele negócio. Quando você vai fazer os exames, cara, muito dificilmente tudo vai estar certo ali. E quando eu fui ver isso, eu vi coisas ali que não me alegraram, questão de exames mesmo, aí eu falei, cara, não tá legal isso, eu tenho que pregar o que eu sempre acredito, que é a saúde. Tudo bem, todo esporte de alto nível tem as suas consequências ali. Mas eu vou dar uma pisada no freio aqui agora, vou conversar com o médico, vou pisar no freio e talvez, cara, daqui a um tempo eu volte. Isso foi em 2021 já. Eu comecei a competir em 2018 para 2019 e parei em 21. Foram aí 3 anos, foi uma carreira curta. Mas aí vai acontecendo as coisas da vida. As coisas da vida, aí você vai, cara, trabalhando. Aí eu entrei numa empresa de suplementação que exigia 10 horas de trabalho. Aí eu estava entrando no meu penúltimo e último ano de faculdade, TCC, estágio, mais 10 horas de trabalho. Mas, cara, tudo isso aí você vai deixando pra frente e de hora que você vê já não é mais o seu maior interesse. Aí hoje eu penso assim, cara, foi muito bom esses quase 3 anos vivendo como atleta. Cara, me deu uma escola gigantesca. Só coisa boa também para falar sobre isso, mas quando você pensa assim, cara, não é o meu goal, não é hoje meu objetivo, eu quero ter minha carreira consolidada, eu quero ter meus pacientes muito bem atendidos, felizes com resultados, eu quero estar presente com a minha noiva, cara, eu quero estar lá, chegar ao final de semana, minha noiva, por exemplo, um beijo, amor, a Aline Figlioli. Ela gosta muito de restaurante. Ela gosta muito de estar bebendo um vinhozinho ali no final de semana, comer uma coisa diferente no... Isso ia restringir bem, né? E lógico, total. E tá tudo bem, né? Não descredibiliza o que você fez e também não valida o que vai vir, né? Tá tudo bem, foram fases. Sim, exatamente. É fase. Com certeza, Laís. Não descredibiliza nada. Deixa tudo ali. E eu penso assim, cara, eu vivo já o lifestyle. Eu vivo esse lifestyle muito antes de ter virado atleta. Eu entrei na academia com 18 para 19 anos e depois que eu comecei a competir com 25, mas eu já levava a dieta a sério. Eu já levava o treino a sério. E a gente percebe muito isso também, porque nós vivemos também. É o nosso estilo de vida. E aí a gente já teve muito questionamento do tipo, nossa, mas o seu shape não é assim, porque as pessoas têm aquela cabeça do shape da Franciele Matos. Ah, mas você faz academia e não tá com o shape da Fran? Não, porque nós temos outras profissões, nós somos outra coisa fora ali, né? É uma hora do nosso dia, 3 vezes por semana 4. Exatamente. Mas não deixa de ser um estilo de vida, né? E tem um apoiando o outro total nisso. Sim, exato. Isso que é maravilhoso. Então, aí tinha isso também, concordo plenamente, que eu falei assim, cara, eu quero meus pacientes felizes, eu quero que eles tenham ótimos resultados. Quero cuidar de cada um, cara, totalmente individualizado ali. E eu quero também, cara, chegar no final de semana, minha noiva chegar e falar, amor, nossa, descobri um restaurante muito legal que tá servindo um risoto ali com tal. Eu não vou me prever disso, cara. Uma vez na semana, eu me dou uma refeição, 2 refeições livres na semana para aproveitar lá com ela. Ainda mais que... Você fala assim, não, amor, arroz do risoto eu posso comer, mas o queijo... Exatamente. Aí não tá na dieta aqui, ó. Não tá aqui. Uma vez nessa semana não dá. E eu era assim. Quando na minha época de atleta, eu vivia um relacionamento na época... que a família da pessoa me convidava para ir nos restaurantes, cara, era uma reunião de família, muita gente lá, e eu ali, ó, com a minha marmita, arroz e frango, arroz e frango, arroz e frango. Nos encontros, no restaurante, tudo assim. E isso cara, para quem leva esse estilo de vida, é sua vida, é seu trabalho, é sua carreira, beleza, mas eu tava levando isso como o objetivo principal da minha vida mesmo, e quem não é desse estilo afeta. Se você não quer levar isso como o seu sustento absoluto...
repense várias coisas aí, pessoal. Porque aí E outra coisa, minha noiva gosta muito de viajar também. Ela adora. Ela morou 6 anos na Inglaterra, então ela rodou a Europa inteira ali. Então, de vez em quando, a gente passou... Ano passado agora, a gente passou mais 20 dias também lá na Inglaterra. A gente ficou 20 dias lá, que a gente quer conhecer os pubs. A gente quer conhecer os lugares, ela quer me apresentar os lugares também. Comer coisa diferente, né? Comer as coisas diferentes. Pô, eu tô aqui em Londres, não vou comer uma coisa típica daqui. Aí depois, quando a gente fez uma outra viagem também, a gente tá no lugar aqui, comida típica do lugar. Não vamos comer. E eu não bebo, tipo assim, eu não sou um consumista ativo de bebida alcoólica. Mas na época... Era zero. Zero na época de atleta. Não consumia nada de álcool. Hoje em dia, pô, se eu tô lá num pub em Londres, eu vou experimentar uma cerveja local, não vou me prevenir. Quero experimentar tudo. Sim. É raramente que acontece isso, pessoal. Mas ter exatamente esse estilo de vida flexível. Sim. Flexível de poder estar ali com a sua esposa, com a sua noiva, aproveitando, saindo e nunca deixando o lifestyle de lado. Mesmo quando eu viajo, essas coisas tudo, eu procuro onde tem academia aqui. Não, beleza, tem academia. Hoje eu vou ter o dia livre das 4 às 5. Vou lá para academia, vou treinar 4 vezes na semana, tá tudo certo. Você tira ali 45 minutos, 50 minutos do seu dia. Os dias que a gente não tá turistando assim, a gente tenta manter um hábito de vida saudável, tudo. Então, literalmente a flexibilidade. Super funciona. Isso do lifestyle, eu queria aproveitar para fazer já a pergunta do próximo quadro aí, que é do óbvio tem que ser dito. Beleza. Que é uma coisa que todo mundo sabe, mas precisa ouvir do profissional ou de alguém da área para acreditar em si mesmo. Entendeu? Então, essa questão do lifestyle. A gente tá falando de flexibilidade, mas tem que... Com o que você acha? Treinar? Tem que fazer dieta ou dá para ir sem dieta, sem nada? Pelo menos alguma coisinha tem que fazer, né? Não tem como fazer academia sem uma alimentação um pouquinho melhor. O que você fala para os seus pacientes a respeito disso? Fala, eu gosto de treinar, mas queria uma dieta mais, sei lá, me dá 4 refeições livres na semana aí, por favor. Entendeu? Como é que é? Já aconteceu isso, já aconteceu isso. Eu falo, é uma frase clássica que eu falo para todos os pacientes. Eu falo, meu amigo, a conta não fecha. A conta não fecha. Existe resultados sem uma boa dieta? Cara, muito difícil. Muito difícil você ter resultados constantes, verdadeiros, sem uma boa dieta, achando que você pode ter... Hoje em dia se vende muito, você pode ter super resultado comendo pizza e comendo cookies, comendo várias coisas assim desse tipo. Vai trincar o abdômen. Eu falo literalmente, cara, eu sou a favor total da dieta flexível, mas o que a gente tem que fazer o trabalho exclusivo até do nutricionista, calcular isso para você. Você quer você ama chocolate, quer comer um chocolate ali todo dia, beleza? Vamos jogar ele no cálculo, vamos calcular aquele chocolate. É possível? Cabe dentro da tua dieta de chocolate ali todos os dias, uma barrinha ali? Cabe, beleza, vamos passar chocolate. Quer comer uma batata, um arroz, um macarrão na janta? Vamos deixar tudo calculado e servir para você. O nosso trabalho, isso é deixar para esse paciente a dieta totalmente flexível. Hoje em dia, eu trato de alguns atletas no consultório, fisiculturistas menos ainda. Hoje eu tenho atletas de karatê, judô, natação. São poucas as pessoas hoje que não lhe... Marcelo, eu gosto de arroz, frango e brócolis. Arroz, frango e brócolis. Ovo, então é isso. Também tem esse pessoal. E a gente fala assim, beleza, você quer arroz, frango e brócolis? A gente passa a suplementação que você precisa ali e pronto. Não tem problema. Eu tenho paciente que come arroz e frango 7 horas da manhã. Sério? Sério? Mas aí tem essa questão da flexibilidade. E eu sou super a favor da dieta flexível. Super a favor. Você gosta de um chocolate, gosta de um doce de leite, super cabe na sua dieta, dá para colocar. E ainda dá para você fazer a sua refeição livre ali no final de semana, 1, 2 refeições livres com a sua namorado, família, não importa. É super possível. O que a gente tem que fazer é essa conta fechar. Você lá tem o seu consumo calórico de 2.000 calorias por dia. Você tem um déficit calórico, você gasta 2.500, um exemplo, 2.500 calorias por dia. Vamos botar ali 2.200 calorias para você consumir. A gente faz isso tudo calculado certinho, esse leve déficit calórico para não ter nada de fome, nada disso. Só que aí chega no final de semana, a pessoa faz 1, 2, 3 refeições livres, somando essas 3 refeições livres já bateu 5.000, 6.000 calorias. Que vai lá, come industrializados, embutidos, come um monte de doce em rodízio. Aí a gente tenta fazer essa conta fechar. Por isso que eu tento falar assim para os meus pacientes. Curta o momento. Aproveite. Não vamos fazer você passar fome. A pessoa não é um atleta, não tem que viver isso, meu Deus, emagrecimento a qualquer custo. Vamos fazer isso constante, porque tudo aquilo que vai embora rápido, volta mais rápido ainda depois.
Esquece isso, pessoal. De projetinho de emagrecer em 10, 15, 20 dias. Dieta da sopa, da lua. Esquece. Emagrecimento em 20 dias. Resultados constantes, pessoal. É aquilo que você faz repetidamente com excelência dia após dia. Vamos deixar esse resultado seu constante. Para chegar daqui 6 meses, você não voltar na estaca zero ou pior ainda. Gosto de trabalhar isso. Eu tenho pacientes que estão comigo aí há mais de 2 anos fazendo acompanhamento para a gente guiar isso no melhor jeito possível. Não prometendo resultados rápidos em pouco tempo, mas depois aí para o paciente voltar na estaca zero é rápido também. 2.000 calorias de comidas industrializadas não são as mesmas 2.000 calorias de comidas normais, arroz, feijão, né? Com certeza não, Laís. Com certeza não. Inclusive, quando você pega comidas de altos valor biológico, mesmo nutricionalmente positivo falando, 2.000 calorias é uma quantidade muito boa. Onde a hora que você pega lá, isso acontece direto comigo, direto mesmo. Deu o paciente montar o prato assim e na hora, já imagina, receber a mensagem: Marcelo, é isso tudo mesmo de comida? Eu tô querendo emagrecer. Falei, pode acreditar, porque você estava acostumada a comer pão, presunto e salame à tarde. Então você acha que quando a comida ela é limpa mesmo, você tem que comer pouquinho. E não. Quando a gente calcula o seu gasto calórico, atividade em repouso e passa tudo ali certinho pra você, você vai ver, cara, você não tem como emagrecer sem passar fome. A gente vê muito isso em batata inglesa, né? Meu Deus, é tudo isso de batata? A batata é um amigo, é um aliado, assim, excelente para emagrecimento, porque ela é uma fonte de carboidrato mais baixa, você pode comer em maiores quantidades, se mantendo saciado ali e continuar o processo de emagrecimento super válido. Nem dava pra pôr no prato, né? De tanto batata. Batata inglesa, pessoal. Um ótimo aliado para emagrecimento. Um ótimo aliado. E a gente vê muito o pessoal aí do vegetarianismo, veganismo, e a gente sabe que é difícil a gente fazer uma dieta hiperproteica ou bater as proteínas lá 1,5, 2 gramas por quilo para a pessoa sem a carne e sem ovo, então fica mais ainda, né? O que você geralmente fala para essas pessoas? A gente já sabe disso, mas assim, tem jeito? Como é que é? Assim, você já pegou algumas pessoas assim? Sim, sim. Eu tenho pacientes vegetarianos e tenho pacientes veganos. Eu falo assim, cara, é possível você construir massa magra, construir músculo sendo vegetariano ou vegano? Sim, com certeza. O vegetariano, lógico, pra gente é até bem tranquilo, a gente passa aí derivados do leite, a gente passa ovos, aí bater a fonte proteica. Whey, né? Tranquilo, whey, sem problema nenhum. No veganismo, tá bom, a gente tem um desafio ali a mais, mas, cara, a gente consegue sim, a gente consegue. Eu tenho pacientes veganos, cara, que a gente passa alimentos sim, uma fonte, uma proteína da ervilha, uma proteína da soja, uma proteína do arroz. Colocamos alguns manipulados necessários ali, se a pessoa também tem algum déficit de vitamina ali, seja B2 ou B12, para deixar tudo equilibrado ali, porque B2 e B12C encontra essa grande fonte em carnes, exclusivamente, mas ali a gente suplementa com isso, nada demais. Inclusive, atendi semana passada uma paciente vegana, que ela tem alto consumo, ela consome muito proteína de soja e proteína do arroz. Beleza, a gente suplementa uma quantidade ali correta, não é atleta. Mas aí, hoje eu não trato de um atleta vegano. Isso é bem mais difícil você encontrar. Sim. Ainda eu não tratei de nenhum atleta vegano. Mas a gente consegue sim. E você vê essa paciente minha, cara, a evolução que ela já teve mês após mês. Consegue evoluir. Conseguindo evoluir com a suplementação necessária para ela, as quantidades proteicas, a gente consegue bater lá 1,6, 1,7 de grama proteína. Veganismo não é sinônimo de saudável? Ser vegano é sinônimo de ser saudável ou não necessariamente? Sim, todo vegano é mais saudável que um carnívoro? Não. Eu discordo completamente. Não é que um cara vegano vai ser mais saudável que o carnívoro. E o carnívoro também não vai ser mais saudável que o vegano. Depende como tá a dieta de cada um. Se esse carnívoro é um cara que come carne de boa qualidade, nas quantidades corretas, e um cara totalmente super dentro do padrão ali de consumo. Tem nada a ver. O vegano, ele pode ser super saudável, como o carnívoro pode ser super saudável. É que parece muito, né? Que fala, eu sou vegano, vegetariano. Parece que a pessoa é muito mais saudável. Mas assim, eu no consultório, quando eu pego alguém que é vegetariano ou vegano, ainda mais, que a pessoa me fala isso no consultório, eu falo assim, você tá acompanhando com nutricionista? E a pessoa me fala não, eu já encaminho na hora. Porque eu, sinceramente, eu acho que não dá pra você fazer sem um acompanhamento. Porque você fica
muito restrito, principalmente B12, por exemplo, né? Ferros. Então, você tem que ter bater proteína, então, sem ficar estufadão, né? Sem ficar parecendo... Cheio de ervilha. Isso. Você vê essa pessoa com um balde de ervilha. E, Pedro, eu concordo 100% com você. Eu concordo 100%. Lógico, é saudável. O vegano ele pode ser saudável como qualquer outro. Mas... tem a questão ali que a gente fala literalmente, quando a pessoa leva isso pelo achismo, é mais difícil. O veganismo, a gente tem que deixar ali tudo equilibrado. Tudo, as vitaminas, os minerais equilibrado. Quando isso é levado sozinho, fica um pouco mais difícil. Eu até na minha época, mesmo até de quando eu comecei no estágio na faculdade, atendendo já gente vegana, a gente pega a grande maioria com alguma deficiência vitamínica ali. A grande maioria. Aí o trabalho do nutricionista, pessoal, ajeitar tudo isso para você. E é possível ficar saudável? Super possível, pessoal, super possível. Mas aí tem um profissional adequado e competente acompanhando isso com você, cara, não tem erro. A questão do veganismo é que as coisas têm que ser mais detalhadas ali. Você tem que deixar os números mais equilibrados ali, o consumo, consuma mais disso e isso, porque levado sozinho, muitas vezes a gente tem essa deficiência mesmo. Marcelão, pra gente ir caminhando pro nosso fim... Sim. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você, humano, quem é o Marcelo se a gente tirar a nutrição, o nutricionismo? O que sobra? A gente sempre explica que é do quadro do conto do Machado de Assis lá. Pô, que ele tem o cara que é um alferes, né? E um dia ele tira a roupa do alferes e ele não vê nada no espelho, vê uma imagem embaçada, tal. Quer dizer, aquele cara... fora da profissão dele, ele não era nada. Ele era só chamado de alferes, né? E quem é você se tirar a roupagem de nutricionista? Tira seu jaleco de nutricionista. O que sobra? Quem é o Marcelo? Ótima pergunta. Faz a gente pensar. Muito bem. Pedrão, Laís, o Marcelo, fora nutricionista, é um Marcelo, cara, que gosta muito de... cara, aproveitar os momentos simples também. Eu sei que parece muito... clichê, mas eu gosto, cara, eu adoro ir na casa dos meus pais, adoro passar horas conversando com a minha mãe, ficar brincando com o meu cachorro, adoro estar junto da minha noiva, fazendo planos, conversando, viajando. O Marcelo, fora nutricionista, é um cara totalmente apaixonado por música. Também. A música ela tá presente na minha vida todos os dias. Todos os dias eu amo estar ouvindo rock and roll, eu fui músico durante a minha adolescência, então eu tô sempre ouvindo aí bandas novas, curtindo, tocando violão, tocando uma guitarra, eu toco violão muito, guitarra. Tenho hoje uma banda, vou fazer até uma coisa completamente fora do assunto. Não, mas essa parte é isso, é isso mesmo. Tenho hoje até uma banda que por questões de tempo, de profissão, literalmente isso a gente só faz estúdio só. A gente toca porque, literalmente, eu, muito criança, o meu pai me colocou já nesse ramo, assim, da música, porque quando eu tinha 6 anos de idade, ele me apresentou Beatles, Dire Straits, Bee Gees, Kiss, e isso daí me encantou muito quando eu era criança. Aí, principalmente eu, com 9 anos de idade, eu conheci uma banda que chama Offspring, aí eu apaixonei mais ainda pelo rock. Você foi no show? Fui no show, recentemente, há 2 semanas atrás, lá em São Paulo, do Offspring. Então, a música sempre me cativou muito. A música sempre foi minha válvula de escape, sempre me trouxe muita paz interior, vida interior. Sou uma pessoa que muito amorosa, gosto de estar, amo meu sogro, minha sogra também. Um beijo pros dois, meu pai, minha mãe. Minha noiva, cara, tá com a minha noiva hoje é o que me deixa mais feliz, com certeza. Amo os meus sobrinhos também. Eu virei tio recentemente, faz 1 ano e pouco que eu virei tio, inclusive o Antônio e Lara, inclusive o Antônio, o menino é meu afilhado, virou meu afilhado, amo de paixão estar com eles, e eu nunca, ser sincero, me desculpa até, eu nunca fui muito fã, assim, de cuidar de criança, não sou pai ainda, pessoal, mas eu nunca cuidei de criança, assim, fiquei muito próximo de bebês, tudo, mas, cara, eu descobri com os meus sobrinhos um outro amor que eu achava que, cara... Depois dos 30 a gente começa a dar uma repensada. Assim, cara, não que você tenha 30 anos, mas eu sei que tá... Tô indo pra 31. Tô indo pra 31. Cara, a Lara e o Antônio, os meus sobrinhos, eles fizeram descobrir uma outra parte de amor, assim, na minha vida, que eu achava que não tinha, que é você... Cara, ver 2 crianças ali, tá junto com eles no dia do nascimento, você vê eles nascer, você vê eles crescer
e tá se sentindo, cara, super tocado por isso, cara. Não vê a hora deles falar, não vê a hora de você estar junto com eles, de ver eles brincar com você, de ver a primeira palavra deles. Isso aconteceu pela primeira vez na minha vida. Esse amor eu descobri com os meus sobrinhos, o Antônio e a Lara, cara. Então foi isso daí. Ai, Família. Família. Com certeza. Bom, a gente se despede por aqui. Nós agradecemos muito vocês que ficaram no nosso podcast hoje. Teremos mais convidados assim, sempre de várias áreas. A gente agradece muito você. E a mensagem final? É verdade, isso é a mensagem final. O que você deixa pra nós? Você gostaria de passar algum recado pra turma? Falar assim, pra saúde delas, ou da área da nutrição, do esporte... Ou qualquer coisa. Cara, várias coisas assim surgem na nossa cabeça. Eu sempre digo, pessoal, por experiência própria. Façam aquilo que te faça feliz. Primeiramente, porque eu experimentei, fazer algo que eu não gostava na minha vida, pensando literalmente só, cara, somente, em dinheiro, assim, também, cara. Mas esse negócio de você fazer o que você ama, trabalhando o que você ama, faz o trabalho ficar muito mais leve. Faz as coisas ficarem muito mais fácil. Aquele dia lá que talvez você acorda cansado, cara, falando, nossa senhora, hoje eu tô zero ânimo pra isso, mas você trabalhar com algo que você gosta, te dá aquela motivação a mais de falar, cara, eu tô aqui porque eu sei que eu gosto disso. Faça o que ama. Cuide muito bem da sua saúde, porque é o seu maior bem, pessoal. Não adianta nada você achar que, uma coisa mais importante do mundo é buscar sucesso financeiro sem a sua saúde ali. Então, como diz o grande, falecido doutor Sócrates, ex-jogador e médico, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Muito bom. E é isso, né? Terminamos mais um episódio aqui, com essa presença... ilustre, né? O Marcelão. Muito obrigado. Te agradece muito sua presença, Marcelo. Muito obrigado por você ter vindo. Agradecemos. E até a próxima, se Deus não quiser. perca o nosso próximo episódio. E a roupinha, vamos dar pra ele. Tem presente? Tem o presente, Mentira, tem o presente. Tem presente Tem o novo. presente. Eu vou usar na academia hoje. Tira uma foto e marca a gente. Tira uma fotinha. Pode abrir aqui já? Pode abrir aqui. Nossa. Ela é do nosso... muita gente pergunta, né, assim, por que vocês têm um símbolo? Esse é o urso da academia. Acho que o urso representa bem quem treina, né? Com certeza, Ele olha só. Ursão. Irei usar na academia hoje, irei bom. marcar, com certeza. Adorei o presente. Muito obrigado, muito obrigado. A gente agradece. Até a Fica próxima, com Deus gente. E até a próxima.